Olá pessoal, abençoado e seleto. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, para a minha, para a nossa. Mas antes da palavra, eu quero já pedir para você que você me ajude a alcançar mais pessoas através dessa live. Você pode me ajudar a compartilhar, a escrever aí no meu perfil, Mensagem do Apóstolo, e também lá no YouTube, Apóstolo Oficial. Então eu agradeço muito pela sua ajuda. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos à palavra de hoje. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel, capítulo 12, uma história que até hoje tem consequência gravíssima devido a um pecado que o rei Davi cometeu. Ele cometeu um pecado, pecando com Batseba, mulher do seu soldado Urias, um dos melhores soldados e fiel a Deus e também ao rei Davi. Ele, possuiu ela e ela engravidou, e para encobrir o pecado, ele mandou matar Urias. Por que ele mandou matar? Porque ele mandou Joabe colocar ele na frente da batalha, onde a batalha era mais intensa e com certeza os que estão na frente têm a probabilidade de ser mortos, entendeu? Foi o que aconteceu. Só que no capítulo 12, a gente vai encontrar que o Senhor envia o profeta Natã até o rei Davi, e quando ele entra no palácio, e ali ele fala a Davi, contando a Davi a história de um homem rico, né, que tinha muitas ovelhas e vaca, e no entanto, aquele homem pobre, ele só tinha uma coisa, senão uma pequena ovelhinha, uma cordeirinha. E você já conhece a história. Então, o profeta Natã, ele conta essa história, para o rei Davi. E Davi ficou indignado e disse que tal homem merecia morrer. E agora o profeta Natã diz para ele, ó rei, esse homem é você. Aí Davi caiu em si, porque o profeta Natã disse para ele, olha, você matou, o esposo de Betseba, entendeu? Urias, e possuiu ela como esposa. Essa criança que ela está esperando, essa criança não vai vingar, vai morrer. Vai morrer. E a espada jamais irá sair da tua casa. Quando Deus fala assim, pessoal, até hoje tem pessoas que não acreditam em maldição hereditária. Tem pessoas que não acreditam. E eu respeito cada um. Mas eu entendo que realmente existe uma linha tênue entre a bênção e a maldição. Quando Deus dá uma sentença, tá? Essa sentença, ela abrange, conforme Deus dá a sentença, se é só para aquele momento ou se é para a descendência. No caso do profeta Natã, Deus usa ele e fala que a espada jamais iria sair da casa de Davi. E tudo aquilo que Davi havia feito em oculto, todo Israel iria saber. E o que aconteceu? Em seguida, a gente vai ver que Betseba, Urias morre, Davi chama ela para poder no palácio e tomou ela como esposa, e ela já estava grávida, né? Só que a criança veio ficar doente e Davi sabia que a criança não ia viver. Ele não quis comer, entrou no jejum, na oração, para Deus revogar. Mas Deus não revogou e a criança morreu. Entendeu? A criança morreu. E como não bastasse essa situação terrível, a Bíblia diz também que, porque ele matou, um homem inocente, um homem justo, e possuiu também a mulher dele, agora também ele iria pagar também com a mesma moeda. E aí, o filho dele, primogênito, que seria o próximo rei,
segundo, né, a mentalidade que Davi tinha, seria Amon, que iria ser rei. Mas Absalão, né, era um homem pacífico, um homem de paz, segundo a palavra de Deus. Diz que Absalão era um homem muito bonito, formoso e homem de muita paz. Mas quando Amon se apaixona pela sua própria irmã, meia-irmã na verdade, né? Porque era irmã por parte de pai, não pela parte de mãe. Então era meia-irmã, tipo assim, Abraão e Sara, entendeu? É meio irmão. E aí, Amon armou uma cilada, né? Fingiu que estava doente e pediu para o pai dele deixar a irmã dele, a Tamar, ir lá fazer comida para ele se alimentar pelas mãos da sua própria irmã, para ele se fortalecer. Mas ali era, como fala, simplesmente um laço que Amon estava armando para poder deitar com a sua própria irmã, com a sua meia-irmã, né? E aí, depois que ele efetuou, como fala, o ato sexual, ele sentiu nojo, né? Digamos assim, a Bíblia diz de outra maneira, que ele sentiu uma repulsa. Repulsa é nojo. Então ele sentiu nojo da própria irmã, de ter tido relação com ela, e expulsou ela. Expulsou. Em vez de assumir ela como esposa, porque ela era uma moça virgem, donzela, e ele tirou a virginidade dela, e aí ela ficou desesperada. Aí Absalão, irmão de Tamar, entendeu? Ele viu que Davi não fez nada, e ele falou com ele mesmo: eu vou vingar essa vergonha que a minha irmã está passando. Passou-se 2 anos, Absalão deu uma festa, armou também uma cilada e matou o seu irmão Amon. Meio irmão também, né? Essa que é a verdade. Matou. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que Absalão, ele teve que ir para o exílio. Ficou exilado por um bom tempo, mas como ele tinha um conselheiro, que era o conselheiro de Davi, Aitofel começou a dar maus conselhos para Absalão. E ele era muito bonito, segundo a Bíblia, né? Ele era formoso, era um rapaz muito bonito. E ele era casado também, ele teve 3 filhos e uma filha, conforme diz aqui no livro de 2 Samuel, entendeu? Ele teve filhos e filhas. E em 2 Samuel 14, 25, 27, tá? E o nome dele significa pai de paz, entendeu? Pai de paz. Mas, na verdade, isso não ocorreu na vida de Absalão, porque ele teve que vingar a morte, aliás, o estupro que Amon fez com a sua irmã, entendeu? Enfim, pessoal, o que nós podemos entender é que há sempre consequência pelos nossos atos. Sempre há um preço a pagar. Até hoje a descendência de Davi paga o preço pelo pecado de Davi. Então realmente existe uma linha tênue, entendeu? Deus pode abençoar até 1000 gerações, e como Deus pode amaldiçoar até a 4ª geração, ou como Deus pode amaldiçoar também sempre. Quer um exemplo? Eliseu amaldiçoou a Geazi, e toda a descendência de Geazi se tornou uma descendência leprosa, porque ele pegou, roupa, pegou dinheiro, tá, de Naamã, e aí ainda escondeu e mentiu para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu proferiu a sentença na vida dele e na vida da sua descendência. Então existe, tá? Existe muito cuidado para você, tá? Não estar vivendo debaixo de uma maldição
ou seja, da parte de Deus, ou seja, pela parte do próprio demônio. Então, entenda isto. Se você está vivendo debaixo de uma maldição, então eu aconselho você que você quebre essa maldição, tá? Confessando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. E se porventura você fez alguma aliança com o inimigo no passado, mas você hoje é um servo de Deus, uma serva do Senhor, mas a maldição continua ainda na sua vida e na sua família. Então é necessário você quebrar isso. Então você tem que orar pedindo para Deus quebrar toda legalidade que os seus antepassados deram para o inimigo e que toda legalidade também que você deu também para o inimigo, que Deus possa quebrar. Tenha certeza que Deus vai quebrar essa maldição da sua vida e você será uma pessoa feliz, alegre, será uma pessoa mais leve, uma pessoa mais fácil de conviver, será uma pessoa mais fácil de obter êxito na vida, porque as maldições que foram lançadas na sua vida pelos os seus antepassados, entendeu? Pacto que os seus antepassados fizeram com o maligno, você não sabe o que eles fizeram, mas a sua vida só patina para trás. Mas Deus manda te dizer isto: quebra o vínculo, quebra todo o laço que você teve no passado ou que os seus familiares tiveram, ok? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça, compartilhe o máximo que você pode essa live para que as pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.